Esse João Baldo seria o patriarca da família Baldo, né? Eles vieram para cá, provavelmente ele veio em busca de terras, como era na época, o pessoal procurava. Depois deve ter voltado e veio com a família, né, com os filhos. O meu pai, que era neto desse João Baldo, ele chegou aqui em Arroio 30 com 5 anos de idade. Aqui eles tinham 4 filhos, né, 3 filhos e uma filha, que era o Pedro Baldo, que seria o meu bisavô, mais o José Baldo e mais o Ângelo Baldo. Então, e tinha uma filha que era Maria Baldo. Essa, geralmente, se sabe muito pouco sobre ela. E o local hoje seria onde mora o Mickey Ancilheiro, que agora a gente conhece por apelido, né? E o Tuninho Urbano. Esse terreno era onde eles moravam, bem próximo da estrada aí. Então, eles se instalaram aqui próximos ao município de Arroio 30, onde eu tenho o prazer ainda estar numa propriedade que era da família Baldo, que parte dela é minha hoje. A SUDE, a barragem, era na propriedade do meu nome. O moinho era logo debaixo no proprietário vizinho, né? Então, assim, a SUDE ainda está no mesmo local, aí perto, próximo do Salto, que eles falavam ali, então tinha o Rodão, que era um moinho tocado a água. Então esse meu bisavô, ele veio a falecer numa época em que estavam sendo mudado o cemitério, que seria do lado da igreja, né? Então eles enterraram numa terra, na família, que era deles, que enterraram no meio de uma lavoura de arroz, né? Fizeram uma cova lá no meio, uma lomba, e que é o cemitério municipal ainda hoje. Depois ele foi ampliado e continua crescendo até hoje, né? Então, assim, foi o primeiro morador, o primeiro a ser enterrado no cemitério municipal de hoje. O que eles passaram? Muita dificuldade, certamente. Então, assim, quando alguém ficava doente, não tinha médico. Então, assim, era uma dificuldade muito grande. Dormir em cima eles faziam as câmeras de rachão, o pau roliço mesmo, e com taquara, e cobriam com o que tinham, não tinha lona, não tinha nada, era mesmo com taquara, folha de palmeira, coisa assim que eles tinham que se virar. Então era bem difícil, né? Ele era considerado pedreiro na época, então pedreiro naquela época era quem mexia com pedra, não era um pedreiro que fazia a construção de tijolos e concreto, enfim, era pedra. Tem alguns porão de casas também, alguns até bem históricos, que era na família do meu avô, inclusive. Um porão que até hoje é mantido, né, e que conserva um bom vinho lá. Pedras, então assim, ele trabalhou a vida toda praticamente mexendo com esse serviço. Então, voltando a falar do cemitério, existia um cemitério que era mais antigo, o primeiro cemitério do município, que foi doado pelo Antônio Nório, inclusive era meu padrinho, o Antônio Nório e a Dona Madalena. Então, assim, eles doaram hoje onde tem a igreja. Tinha um antigo cemitério que era logo atrás da igreja, tenho poucas lembranças disso, mas tenho lembrança. Onde era o colégio, né, também foi uma área que ele doou. E depois, quando eles mudaram esse cemitério, porque já era um espaço mais reduzido ali, então quem doou foi o meu bisavô, o meu avô, né, que morreu, o pai dele, que seria o meu bisavô, e que foi enterrado nessa propriedade ali. Então ali também foi doado esse terreno, e na verdade, claro, na época era um terreno pequeno, segundo o que se sabe, é que eles fizeram, depois que enterraram meu avô ali, uma cerca com rachões, né, que na época era o que tinha, né, e ali se criou esse cemitério. Queria dizer que a gente tem muito orgulho disso, né? A família Baldo está representada aqui por mim, no caso, nesse ato, e que agradece de antemão a todos os Baldos aqui em Arroio 30.